Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues, falo aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, cidade de Presidente Prudente. Nosso pastor presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira, né? E nesta feita nós estamos aqui para comentarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, essa lição dessa semana é uma lição muito importante, como as derradeiras que foram, e ela continua falando sobre a alma humana. O título dessa lição está posto aqui: Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Então, ela faz alusão sobre aquilo que já foi tratado na lição 7, mas agora dá um prosseguimento mais focado. O nosso textuário está em Filipenses 4:7, que diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus." A nossa verdade prática está acima de todo e qualquer método humano. Devemos confiar em Deus, o único que nos pode dar a verdadeira paz, e guardar os nossos sentimentos. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, alegria estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial para receber de Deus o privilégio de tecer rápidas considerações da lição de número 8, onde falaremos um pouquinho sobre emoções e sentimentos. Minha alegria em dividir esse espaço com o pastor Fernando e também receber a bênção do nosso presidente para contemplar os subsídios ora propostos. Pois bem, o tópico 1 fala sobre o homem um ser afetivo. O item inicial tem propósito do estudo. Em princípio, ao que parece, o autor se preocupa em, de alguma maneira, evocar a questão técnica do assunto. Haja vista que há, no sentido de existir, um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental. Os últimos dados comprovam isso. Dados obtidos dentro da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. O número de pessoas pós-pandemia, portanto, falando de 2022 a 2023, que procuraram psicanalistas, por exemplo, porque entenderam que a sua saúde mental estava comprometida, ultrapassa a margem de 400%. E esses dados são reais. Aliás, há também dados que comprovam o número de transtornos psicológicos obtidos dentro de uma camada social. Muito também, não só pelos últimos fatores de saúde pública, mas também pela agitação, pela aceleração em que o sujeito está inserido socialmente. O fato é que o autor alega, pastor Silas Queiroz, que transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Agora, como ele já ressaltou, uma compreensão correta à luz da palavra é fundamental para a vida integralmente equilibrada do cristão, na verdade do sujeito. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos e qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, além de qual a relação desses fenômenos com as vontades e as decisões humanas, o pensar, o sentir, o desejar e o agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. No frigir dos ovos, o item inicial proposto pelo pastor Queiroz é: tenha Deus como essência, como primazia, como prioridade. Dá a impressão de que se Deus estiver nessa condição, existe um índice menor de sofrermos impactos mais decisivos no que diz respeito à saúde mental. Agora, eu preciso abrir um parêntese importante. Pode ser que você entenda, da minha parte, um equívoco. Isso é extremamente respeitável, até porque acaba por ser um ponto de vista pessoal. A gente tem que ter o cuidado para entender que, quando nos depararmos com alguma pessoa que apresenta um diagnóstico de depressão,
E aí eu não estou falando de estar deprimido, de uma situação ocasional, aleatória, de um dia que foi noite, de um mal-estar, de um dia mal, propriamente dito. Eu estou falando de uma depressão, definitivamente, haja vista que esses outros comportamentos paliativos acabam por, de alguma maneira, deturpar a concepção correta do que é depressão. Nós precisamos ter muito cuidado, porque por vezes, de uma maneira um tanto quanto excedida, alguém tributou a depressão ao diabo, como se fosse uma coisa diabólica, tratando-a apenas na esfera espiritual. E depressão tem o seu viés clínico. Depressão é uma doença que precisa ser tratada não só à luz da palavra, e eu não quero com isso dar ares de que a palavra é insuficientemente importante para tratá-la. Deus é primazia, isso é um fato. Mas se existem técnicos à disposição para tratar, para conduzir, para orientar, para então laudar o caso em questão, não há por que repudiá-lo. Então a gente precisa ter o cuidado suficiente para olhar com certa cautela, cuidado, sem juízo, sem pré-julgamentos, para casos em que o laudo técnico é depressão. Porque só quem vive, só quem passa, só quem de fato foi depressivo ou sabe que cenário ele está. Então a gente precisa ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, para conseguir incluir e não excluir, abraçar e não rejeitar. É claro que há outras alegações, mas eu não quero me alongar, apenas tratar também, para além das outras, do item 2, que fala sobre afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, olha o que diz o autor, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos, processos que envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Agora veja, podemos entender melhor. Emoções são reações rápidas que acontecem sem a gente pensar. Quando a gente sente medo ou alegria repentina. Sentimentos são mais duradouros, nascem de emoções, mas permanecem por mais tempo. Permanecem e são percebidos de forma consciente quando sentimos a gratidão ou, em contrapartida, a solidão. Então veja o quão necessário é estudar assuntos como esse, porque tratam da imaterialidade do ser. Emoção e sentimento são sensações que não se apalpam, que não são tangíveis, que não são tocáveis, mas que este que vos fala e o senhor e senhora que me ouve detemos em nosso ser. Portanto, ela precisa ser trabalhada, lapidada, pensada, tratada e acompanhada. Eu não posso levar de maneira displicente as minhas emoções como se elas pouco importassem. Elas muito importam. E dada o meu descuido ou desleixo, essa lacuna emocional pode desencadear problemas muito mais severos. Então cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos, traga Cristo ainda mais, porque dá a impressão que quando a gente diz para trazer o Cristo, aquele que tivera lacunas emocionais ou sentimentais não o trouxera. E não é isso, não se veja dessa forma. Mas eu suponho que se existe um antídoto primaz para sarar a sua, a minha, a nossa emoção, para zelar dos nossos sentimentos, esse antídoto primaz é o Cristo. Então, para além de uma prática medicamentosa, para além de um laudo técnico, tenha Cristo como primazia, que pode sarar a nossa alma. O tópico número 2, ele vai falar sobre emoções, experiência e controle. Esse tópico ele é muito importante, que nos traz a respeito daquilo que é a reação e decisão. Nós vemos que aqui o pastor Queiroz, ele expõe que muitas vezes instintivamente o ser humano age de forma, que as emoções dão vazão. Então ele nos traz aqui
uma reflexão a respeito que nós devemos ser mais ponderados e ponderados a respeito daquilo que nos afeta. Como fazer isso? Ele nos fala que, como Paulo disse lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Ou seja, nós passaremos por situações que podem tentar aguçar a nossa carnalidade, mas dominados pelo Espírito Santo de Deus, devemos, sempre cuidar das nossas emoções e não dar vazão a elas, né? Ele deixa muito claro a respeito aos Efésios que controlai-vos, ou controlarem aí a ira que está aposta. O pastor Queiroz, ele traz a respeito de emoções vinculadas ao pecado. Nós somos suscetíveis aí a receber estímulos que podem nos levar instintivamente a reações sentimentais e emocionais. Todavia, é muito claro que nós não devemos ser suscetíveis, a sentimentos como raiva, como inveja, como tristeza ou outras emoções que são expressadas muitas vezes enraizadas na carnalidade humana. Uma pessoa, por exemplo, orgulhosa, conforme trata o pastor Queiroz, é muito suscetível a reações negativas, como ira, rejeição, e outros comportamentos hostis ao seu semelhante. Então, o controle emocional na vida do crente deve ser prioritariamente regido pelo Espírito Santo de Deus. E esse cognitivo passa por esse controle. Ele é claro e enfático no comentário aqui na lição que diz que, embora as emoções não sejam pecaminosas, em si, na sua essência, a decisão de como agir diante delas, é de nossa responsabilidade, para que nós não dermos lugar ao pecado. Ou seja, você está aí no controle das suas emoções. É muito claro, como diz ali em Romanos 12, capítulo 2, que diz que nós devemos não nos amoldar ao padrão deste mundo, mas sim transformar a nossa mente, ou seja, pela renovação da nossa mente, para que nós experimentamos aí a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para então finalizar o encontro de hoje falando sobre os sentimentos guardados por Deus. Em princípio, a falsa autonomia humana, o pastor Silas, a essa altura, fala que, assim como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Essa ideia de Narciso, essa síndrome de que nós podemos alguma coisa ou de que somos alguma coisa, ela é letal, irmãos. Eu reconheço o meu tamanho e a minha inexperiência de vida, para poder aconselhar o senhor e a senhora que me ouve. Eu suponho que talvez quem me assista aqui tem o dobro da minha idade e, portanto, eu deveria sentar para ouvi-lo e ouviria para poder aprender com a sua sabedoria de vida. Agora, se posso, dentro das minhas limitações, modéstia à parte, lhe dar um conselho, é conseguir fazer com que o seu ego seja afogado. E esse exercício é um exercício diário. Não é um exercício que você faz mensal, anual, há uma década. Não, eu vou precisar refletir um pouco. Não, é uma autoavaliação diária. Todos os dias eu sou convidado a afogar o meu ego, a camuflá-lo mesmo, a levá-lo para a cruz de Cristo, como fez Paulo. Não vivo, na realidade eu não posso viver, Cristo vive, Caso contrário, você corre o risco de dizer, você sabe com quem você está falando? E aí estragou tudo. Se você tem necessidade de mostrar para as pessoas com quem elas falam,
você está se elevando a um nível diferente do dela, você está se vendo maior do que ela. E essa leitura, onde nós nos vemos maiores ou melhores do que os outros, ela é nociva, ela não é humana, ela é desqualificada à luz da palavra de Deus. Então que Deus nos guarde desse sentimento narcisista, que nós tenhamos a compreensão clara de que não somos, seja qual for o seu campo de atuação, não somos. É a boa mão do Senhor que nos faz agir e ser alguma coisa para o louvor e glória do seu próprio nome. Além desse argumento, nós temos um outro conceito que para mim é essencial, e eu encerro com ele a propósito. Obediência, humildade e oração, sentimentos guardados por Deus. O verso 7 do capítulo 4 da carta paulina aos Filipenses, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar nossos corações e sentimentos, o que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Gente, a paz de Deus excede, ela está para além de todo o entendimento. E isso só acontece quando nós vivemos em abnegação, isto é, em renúncia, em obediência e humildade, modelo de Cristo, capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Quando então, a partir do verso 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Espera aí, o ponto de referência no cristianismo, com muito respeito às autoridades constituídas, com muito respeito à figura que você tem por referência, com muito respeito aos seguidores que você detenha ou siga, com muito respeito ao círculo que você convive, o nosso ponto fulcral no reino de Deus, o ponto essencial, elementar, o nosso protótipo, o nosso exemplo é o Cristo. Então não há como ser cristão sem olhar para o Cristo. E quando eu olho para o Cristo, tal qual a luz que ilumina essa gravação, eu olho para um ser que foi acima da média, que foi irretocável, que foi impecável em tudo. E aí eu tenho uma referência primaz, na qual eu, dentro das minhas limitações, devo percorrer uma trajetória na qual exista esforços para ser uma cópia do Cristo, para refletir as suas ações, guardadas as proporções. Como disse João Batista, eu faço minhas as suas palavras, eu não sou o Cristo, mas eu tento, dentro das minhas limitações, imitá-lo, copiar as suas ações em todas as esferas. Quando você, quando eu, quando nós nos encontramos nesse enredo, eu acredito, irmãos, que o caminho da abnegação, da obediência, da humildade serão evidentes na nossa trajetória. Então, eu encerro a minha participação na aula de hoje declarando o que o autor diz: quando há disposição interior e permanente confiança no cuidado divino, demonstrado através de oração, súplica, coração agradecido, cumpre-se o que Paulo anuncia no verso 7 do capítulo 4, escrito aos Filipenses. A paz de Deus guarda os nossos corações e guarda as nossas mentes, isto é, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Se existe algo que não tem preço, se existe algo que você não encontra nas prateleiras de farmácia e de supermercados, é a paz de Deus. Essa paz, ela se aloca, a meu ver, num quarto fechado, quando você dobra os seus joelhos e com seu coração contristado e quebrantado solicita pela ajuda do alto, a paz de Deus lhe abarca, lhe abraça, lhe acolhe, e ela é suficientemente capaz de proteger o seu coração e de guardar os seus sentimentos. É ela que eu vos desejo, que a paz de Deus seja sobre você, sobre a sua casa,
sobre a sua família. Meus queridos, chegamos mais uma conclusão. Foi uma aula muito satisfatória e aí fica já uma dica, revise essa lição, faça uma síntese, elenque, veja o que eu e você podemos mudar na nossa vida, nos nossos pensamentos, a fim de trazer para a nossa vida bênçãos de Deus, tranquilidade, o amor, a paz que excede todo entendimento. Aqui não somos nós, não é a nossa própria capacidade humana que vamos dominar as nossas mentes e sentimentos, mas sim aí ser regido pelo próprio Deus, que vivamos aí em humildade, em fé e domínio do Espírito Santo, conforme está lá os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Que Deus vos abençoe e compartilhe esse vídeo, encaminhe para mais pessoas, seja um abençoador da obra de Deus.